Oi meninas, estou aqui para gravar a retrospectiva de 2011. Bom, em janeiro eu adotei definitivamente a Tita e é muito gostoso, gente. Adotar é tudo de bom. Já é uma cachorra grande, já era adulta, né? Vocês já conhecem ela. E em fevereiro foi aniversário de 2 aninhos da minha filhada, então teve isso de coisa boa. E em março eu fui para Minas, para Minas, visitar os meus parentes, e aí era aniversário do meu tio, Zezé, e foi muito gostoso, que eu fui pro sítio dele, né, pra roça dele lá, e tava muito gostoso, e na hora de fazer o discurso ele ficou falando que me ama, essas coisas assim, então foi muito bonitinho. Em abril não me lembro o que aconteceu. Acho que em abril eu fiz o plano de saúde, né? E aí acho que foi só isso. Acho que foi para São Carlos, né? Eu não lembro bem quais foram as datas que eu fui para São Carlos, mas sempre quando eu vou para lá é uma coisa boa, né? E aí em maio eu comecei a fazer a investigação, né? Para saber por que eu não consegui engravidar. Em junho eu não lembro. Em junho minha mãe veio pra cá, ficou de junho até agosto aqui em São José, né? E então toda sexta-feira ela vinha aqui em casa e ficava sexta, sábado ela ia embora, a gente levava ela, né, pra casa dela aqui na minha cidade, né, que é onde meus irmãos moram. E aí a gente passava o final de semana lá, depois a gente ia embora, né? Mas então em junho, julho e agosto foram meses lindos que minha mãe estava aqui com a gente. Em agosto meu pai veio buscá-la, eu pude ver meu pai. E em setembro eu descobri que o meu problema era nas trompas, né? E aí eu fiquei bem mal. E tipo assim, em abril, tem esse detalhe. Em abril que eu comecei a fazer, que eu fiz o plano de saúde, foi quando eu surtei também, que eu fiquei muito depressiva, e aí que eu contei as pessoas que eu tava tentando engravidar, que eu não conseguia e tal, porque até então eu guardei pra mim, né? E daí acho que foi em maio que eu conheci o canal da Sandrinha, e de lá pra cá eu vim conhecendo vocês. Então em setembro eu descobri que o problema era nas trompas, né? E daí eu fiquei muito mal, né? Chorei bastante, essas coisas assim. Meu cabelo começou a cair muito. E aí, deixa eu ver, setembro. Daí em outubro eu já comecei a ficar um pouco melhor. Comecei a fazer o que, né? Tem esse problema. E comecei a pensar em, de repente, fazer a FIV, né? Tava pensando nessa hipótese. Aí em novembro o Zeca faleceu, né, o meu cachorro. Então eu fiquei muito mal. Foi no começo de novembro, começou a ficar muito mal. Aí faleceu, né? E então assim em novembro eu nem pensei nesses negócios mais sedentantes. Eu fiquei muito triste por causa disso, né, do cachorro. Então eu sei lá, eu só pensava nele, chorava muito, essas coisas. Em dezembro eu já estava um pouquinho melhor, né? Já estava melhor em relação ao Zeca, bem melhor em relação a setentante. Eu resolvi deixar quieto, não fazer a FIV e viver a minha vida. E aí eu comecei a cuidar das coisas que eu já tenho, né? Tipo, porque quando eu mudei pra cá, eu mudei pra essa casa em setembro de 2010. Então, em setembro, outubro, novembro e dezembro, janeiro, tipo, depois de setembro de 2010 em diante, eu fiquei assim meio que cuidando da casa, fazendo as coisas aqui na casa, né? E aí depois eu surtei, né, em abril, aí começa essas fases todas. Então, eu cuidar da minha casa, que eu digo, gente, assim, a minha casa ela não tinha box, a gente colocou box, entendeu? Então assim, a gente ia fazendo as coisinhas que precisava, porque a casa é nova, ela foi construída, né? Só que como era para venda, eles não se preocuparam em colocar box, não se preocuparam em fazer a garagem, né? Nada disso, isso é tudo a gente que vai ter que fazer. Então
Em dezembro eu voltei a cuidar da minha casa. Eu precisava muito colocar cortina aqui na casa, só que como eu estava pensando muito nesse negócio de tentante, eu acabei não colocando. Então em dezembro foi quando eu resolvi. Coloquei a cortina, coloquei os adesivinhos, comecei a enfeitar a minha casa, né? Cuidar da minha casa, que é o que eu tenho. Porque eu sempre quis ter um filho, assim, ter uma casa, depois ter um filho, né? Pra ter onde criar meu filho, né? Mas aí eu sempre achei que eu ia conseguir ter um filho, mas que eu não ia conseguir nunca ter uma casa, né? Que é caro, essas coisas todas, né? Mas aí, consegui ter a casa e agora falta o filho, né? Que parece ser a coisa mais fácil, né? Já que a gente vê tanta gente que engravida e nem quer, né? Ninguém tem uma casa sem querer, né? Agora o filho, todo mundo tem tanta gente que tem sem querer, então eu pensei, tem a casa que é o mais difícil, então agora o filho vem, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então essa é a minha retrospectiva de 2011. No começo, assim, tava bom, depois que eu surtei, né, fiquei mal um bom tempo, né, mas aí agora já tá tudo melhor. E foi bom também porque eu conheci todas vocês, né, graças a esse problema, né, essa dificuldade de ter filhos, eu conheci todas vocês. Então é isso, essa é a retrospectiva de 2011, ontem, 2011, e já ter postado faz tempo, mas enfim, um beijo, tchau.